Em 2021, a editora Pipoca Nanquim está on fire! Aê! Manos, nós acabamos de anunciar um mangá que é a biografia do Hokusai, o cara que criou o termo mangá e que ajudou pra caramba no desenvolvimento das artes lá no Japão. E agora nós vamos anunciar pra vocês outro quadrinho que é uma biografia, só que dessa vez de uma personalidade que causou o extremo oposto do que Hokusai causou no Japão. Estamos falando de Frederick William e a Amazona. HQ é essa que mostra pra nós um pouco da vida do Frederick Werthan, o cara que causou o estopim por Comics Code Authority nos Estados Unidos. A censura, galera! Como o título prenuncia, conta a história do Frederick Werthan e também do William Moulton Marston, o criador da Mulher Maravilha, que é a terceira personagem aí elencada no título. O Amazola do título, né? Que eram personalidades bastante opostas na época, né? E o Comics Code Authority é o período de longe mais conturbado, mais controverso das HQs norte-americanas. Quase levou à destruição de tudo lá no período macartista, mas ao mesmo tempo, galera, é o período que exerce muita atração sobre nós, assim. Quanto mais você estuda sobre esse período, mais você quer saber, porque foi uma coisa muito louca que aconteceu. Exatamente, Total, acho que você falou a palavra certa, gera atração sobre nós, né, cara? A ponto aí dos artistas, o Jean-Marc Lane e o Thierry Olivier, fazerem esta mini biografia dos caras, né? Justamente abordando a vida deles neste período. Cara, que quadrinho legal e é super contemporâneo, né? Pensa só, em abril a gente tá lançando Tartarugas Ninja Coleção Clássica, Hokusai do Shotaro Shinomori e agora um quadrinho recente. Ele foi lançado na França no começo de 2020 e o Pipoca Nanquim já tá trazendo pra cá, porque o tema é super pertinente e a história é muito maneira. Eu abro esse programa fazendo uma confissão assim, porque eu adoro esse tema, né? Como qualquer pessoa que gosta de estudar sobre a história das histórias em quadrinhos, eu adoro esse período, ele é fundamental pra gente entender toda a lógica do mercado de quadrinhos e tal. Só que eu nunca tinha ouvido falar nesses dois criadores, cara, o Jean-Marc Lane e o Thierry Olivier. E quando chegou o catálogo da Glénat com esse livro, o nome já chama atenção, né? Frederick William Amazona. Quem tá muito ligado e tal já percebe, opa, Frederick Werthan, com certeza. O William Amazona, porra, deve ser o William Moulton Marston. Legal pra caramba. Ao ler a sinopse, a gente já ficou encantado, né, Ale? Quando veio a coisa dos direitos autorais. Putz, vamos nessa então, porque parece ser super pertinente. Quando chega o PDF, a gente ficou muito empolgado, porque o livro é maneiríssimo, cara. Além de tratar esse período histórico, assim, super convoluto, importante pra caramba, como a gente falou, ele é muito bem narrado, porque o Jean-Marc Lane, ele teve umas ideias, assim, pra contar essa história, que é maravilhosa e fugiu de vários clichês, cara. Então, de cara, assim, ó, a gente pega o Frederick Werthan, que todo fã de quadrinho demoniza ele imediatamente e com certa razão, né? Porque ele foi ali o principal vetor, o principal catalisador do código de censura dos quadrinhos. Só que ele não foi só isso, ele não se restringe a um vilão meramente como um vilão de super-herói. Ele tem uma história muito mais profunda que essa. E aí lendo HQ você descobre isso, cara. Então já chama atenção de cara em ser um quadrinho sensacional de um período fundamental. E essa HQ fez um barulho enorme lá fora. Lá na França vendeu pra caramba, já tá sendo lançado em vários lugares do mundo e é um prazer enorme a gente estar trazendo aqui pro Brasil. Antes de falar da história em si, a gente podia passar as especificações, né? Sim, o volume sai no capricho habitual da editora Pipoca Nanquim, capa dura, formato 21x28, miolo em papel couché fosco, 115 gramas de alta gramatura, coisa linda, 116 páginas, preço de capa é assim, aquele... É impressionante, cara. Eu fico impressionado como a gente consegue chegar nesses valores aí. Porque o preço de capa é R$ 59,90. Mas com 30% de desconto agora da pré-venda, lembrando, desconto escalonado, tá? Compra agora, porque daqui a um tempo, conforme tá na descrição aí, esse desconto vai diminuindo. Então, com 30% de desconto agora, R$ 41,90. R$ 40 para ter esse gibi histórico de um dos momentos mais importantes da cultura pop. Pera. Você tá falando de um quadrinho que tem cores, papel cheio de alta gramatura e é grande, aquele formato grande Formato grande do Ogiva, do Gatilho, isso, do Dambran. Esse formato grande aí. Capa com verniz localizado, capa exclusiva da edição brasileira. Não é R$ 79,90, não é R$ 69,90. Danielzinho, não. Você tá fazendo vai perder dinheiro com essa precificação, cara. Eu juro que não, Bruno, eu juro que não.
Yes! Mano, tá 40 conto pra você ler essa história sensacional. É isso, cara? é isso. Que é isso, mano? Só entrando um pouquinho aqui. Gente... Coisa de pai pra filho, né, bicho? Coisa de pai pra filho, é aquela coisa, mano. Pelo amor de Deus, quem que tá conseguindo fazer preço desse numa crise em 2021? É inacreditável, cara, é inacreditável. Bom, que bom, felicidades, ainda bem que a gente conseguiu manter esse valor aí. Então, galera, não faz a gente cair do cavalo. Não faz. Corresponde. O link tá aí na descrição pra vocês fazerem a pré-venda agora. Nós estamos anunciando no comecinho de abril, mas o livro já chega no final de abril. Temos aí quase um mês de pré-venda. Você só vai pagar quando a Amazon te enviar. Então ela vai enviar primeiro o Tartarugas Ninja Volume 3, depois vai enviar quase que em simultâneo ali o Hokusai e o Frederick William e a Amazona, beleza? Então bora falar dessa HQ, por que ela nos fascinou tanto, por que nós decidimos publicá-la. E a gente é tão fascinado por esse período, viu, Bruninho, que há um tempo atrás, eu e o Daniel fizemos um programa em cima da história do William Moulton, e baseado no filme e no livro que saiu sobre ele. Você lembra, Danielzinho? Pô, se eu lembro, cara. Eu adoro, acho legal pra caramba o filme que você comentou e a gente resenhou naquele programa lá, o Professor Marston e as Mulheres Maravilha. E o programa nosso foi focado principalmente neste livro aqui, ó, A História Secreta da Mulher Maravilha, da Jill Lepore. Inclusive, esse livro foi muito usado como base bibliográfica para a concepção do Frederick William e Amazona. Porque o que ela faz aqui é um trabalho excepcional, lança luz mesmo na carreira desse criador aí, que tem uma história ímpar no mundo dos quadrinhos, né, cara? É muitíssimo interessante. Então assista nosso vídeo aí que vocês já vão ter uma ideia do quão inusitada é a figura do Dr. William Moulton Marston, o criador da Mulher Maravilha. E o código de ética como um todo, ele sempre exerce uma grande atração, né, cara? Porque a gente é apaixonado pela história dos super-heróis, a gente é apaixonado por quadrinhos pré e pós-código. Qualquer pessoa que se interessa um pouquinho a mais pelo assunto acaba resvalando e conhecendo o Comics Code Authority, né? Talvez seja uma das figuras mais conhecidas aí entre todos os fãs, só que não é todo mundo que se aprofunda muito nisso. Mais infames, eu diria, né? Mais infames, com certeza. E a gente já falou dele aqui em diversas ocasiões, mas também não vamos falar exatamente nesse programa, porque estamos preparando um programão mesmo, bem histórico, naquele conteúdo que vocês conhecem já, tipo a trilogia que a gente fez da Image Comics, para desvendar todos os mistérios aí por conta do Comics Code. Mas é o seguinte, se você tá chegando nesse momento aqui no canal e tá ingressando agora no mundo dos quadrinhos e não sabe o que é o Comics Code Authority, saiba que nos anos 50 os quadrinhos sofreram uma censura nos Estados Unidos. Uma autocensura por conta de um movimento que ocorreu na sociedade, e foi lá onde os quadrinhos norte-americanos quase acabaram. Portanto, o gibi que nós estamos lançando, Frederick William e a Amazona, é muito bacana para você começar a mergulhar nesse momento aí, compreender o que foi o Comics Code Authority. Mas vamos voltar mais a falar sobre isso no futuro. Eles não só quase acabaram, como também sofreram muito com essa censura aí, porque eles continuaram existindo desde que publicassem o código na capa, mas isso suprimia muito a criatividade dos roteiristas, dos desenhistas, né, que queriam tratar de determinados temas e não podiam por causa do Comics Code Authority. Queriam colocar algumas coisas nas suas obras, mas também não podiam porque eram limitados pelo Comics Code Authority. Então ele não só quase acabou com os quadrinhos, como ele também baixou o nível de qualidade também da produção dos caras, né? Sim. Enquanto na Europa, no Japão, em outros lugares do mundo, a indústria se desenvolveu de uma forma a abranger também o público adulto dentro dos quadrinhos, nos Estados Unidos não, isso ficou extremamente limitado a publicações muito infantis, né? Então foi realmente um grande retrocesso. A indústria de quadrinhos estava num levante sensacional, assim, antes dos anos 50, com vários assuntos extremamente criativos e abordando todo tipo de temática, e depois do Comics Code Authority isso foi bastante reduzido a uma indústria que praticamente só sobrevivia dos super-heróis que seguiam à risca as regras do Comics Code Authority, né, cara? Total. Então, Perfeito, realmente Bruninho. vale um programa inteiro para falar sobre isso aqui, porque foi um momento muito infeliz. E vocês mencionaram esse programa do William Moulton Marston, e eu quero puxar aqui uma coisa, né, porque eu sou fascinado por conteúdo sobre quadrinhos. Da mesma forma que eu gosto de quadrinhos, eu gosto de conteúdo sobre quadrinhos. Então, imediatamente quando eu vejo que estreia no Netflix, no Amazon Prime, no Disney Plus, qualquer um desses serviços de streaming, alguma coisa de documentário de quadrinhos, eu corro assistir. Porque eu adoro acompanhar isso daí, sabe? E agora a gente tá lançando um quadrinho que fala sobre os quadrinhos, que
que é uma biografia de duas personalidades importantes para este momento, e que também é um momento histórico real das histórias em quadrinhos, eu acho extremamente interessante. E o Jean-Marc Lainé, como o Daniel falou, aliás, eu primeiro falei um pouco errado, Davi, obrigado por corrigir minha pronúncia em francês. Lainé, ele, quando você chega na biografia... Eu não sou ninguém pra corrigir, viu, Bruno? Meu instinto diz que é assim, mas provavelmente estou enganado também, viu? Mas tá errado também. Nos desculpe caso estiver, viu, Lainé? Mas na biografia dele tem lá os livros que ele fez, né? Ele também trabalhou no meio, vamos dizer assim, literário, com livros sobre quadrinhos. Sim, cara, sim. Ele tem experiência nessa área já. Depois, estudando a carreira dos dois ali, lendo a biografia e tal, se preparando para esse programa, você vê que os dois autores, eles são muito tarimbados, assim. Eles fizeram muitas coisas são gabaritados. Em diferentes vertentes, né, cara? Inclusive, tem uma história muito legal. Ele fez livro até sobre o Frank Miller, sobre o Stan Lee. E o Thierry Olivier, cara, ele fazia muita coisa para um fanzine lá da França. É um dos fanzines mais publicados no mundo, tá? Com mais edições que teve no mundo, chamado Scarce. E o Thierry Olivier, ele era um colaborador, depois ele ficou bastante à frente desse fanzine aí por um bom tempo. E é uma publicação francesa dedicado às histórias em quadrinhos americanas mesmo. E foi ali que o Jean-Marc Lainé conheceu o trabalho do Thierry. E ele fala o seguinte nos nossos extras, ó. Vi pela primeira vez suas ilustrações nas páginas do fanzine Scarce. Sinal de um alinhamento dos planetas, 2 capas falsas da EC Comics realizadas sob seus cuidados tinham sido publicadas no sumário da edição 34. O estilo era profundamente inspirado no trabalho de Hollywood, veja como está tudo ligado, e de outros nomes icônicos da EC Comics. Então ele já conhecia o trabalho do Thierry Olivier, e aí quando ele precisou de alguém para retratar esse período histórico, para narrar em desenhos a história que ele tinha na cabeça, a união foi perfeita, porque ambos são apaixonados e estudiosos desse período, assim, né? Você leu esse trecho dos extras aqui, fica a recomendação também pra galera não deixar de ler os extras, que é muito interessante o que eles contam lá, a forma como se desenvolveu o roteiro, né? A princípio era pra ser uma coisa só em cima do Frederick Wertham, só depois que eles colocaram o William Morton Marston na jogada, como que eles foram aprimorando isso. O negócio começou, se não me engano, em 2008 a ser pensado. Começou em 2008, Drago, e era pra ser um gibi de temática de serial killer, cara. O Jean-Marc Lainé estava preparando um álbum para uma coleção francesa de assassino em série. E aí, no meio dos estudos dele, ele começou a ler lá e falou, putz, olha só, o Albert Fish, provavelmente o serial killer mais terrível da história, tem relação com o Frederick Wertham. Opa, peraí, que coisa inusitada. Como o Frederick assim? Wertham é o cara lá do Código de Ética dos Quadrinhos, do Sedução dos Inocentes. Como assim? Começou a pesquisar e rapidamente o foco saiu do Albert Fish, do serial killer, e passou pro Frederick Wertham. E ele fala o seguinte nos extras, ó. O acaso me levou a descobrir em minhas leituras que Frederick Wertham, que eu conheci até então por outros motivos, tinha exercido a profissão de psiquiatra forense em diferentes processos, sendo o do sinistro Albert Fish o mais célebre. Ficou claro pra mim que o verdadeiro interesse das histórias de assassinos em séries não era a presença de um criminoso no centro do enredo, mas sim as reações que eles suscitavam naqueles que orbitavam os crimes: policiais, legistas, testemunhas, médicos, vizinhos, psiquiatras, juízes, jurados, jornalistas. O interesse pelo psiquiatra que observa o horror nos oferece a possibilidade de um foco narrativo e, no final das contas, de uma tomada de posição que evita o pior, a glamorização do assassino. Assim é que, em meu projeto inicial, Wertham logo ocupou a função de protagonista da história, ao mesmo tempo que Fish narrava seus atos de violência pelo recurso do flashback. É pelo olhar horrorizado do médico, portanto, que eu convidava o leitor a entrar na trama. E é exatamente o que ele faz no gibi, cara. E essa faceta do Wertham, eu não fazia ideia, cara. Também porque, como não, eu falei cara. aquilo, né, a gente sabe dele por conta do Código de Ética, mas que ele foi um psiquiatra forense e atuou do lado da defesa do Albert Fish por um tempo, isso eu não fazia ideia. E aí eu fui pesquisando mais também, fiquei fascinado com essa história por conta dos nossos quadrinhos, e lembrei desse livro aqui da Dark Side, ó, o Serial Killers, Anatomia do Mal. E aqui no capítulo do Albert Fish, tem dois momentos que o Albert Fish é citado mais profundamente nesse livro, né? A primeira vez é maluco, cara. Uma hora a gente pode voltar a falar mais do Albert Fish aqui, mas é uma história assim tão pesada, tão tenebrosa, que tem alguns trechos aqui do livro que nem vale a pena ler e nem mencionar nesse vídeo, de tão, assim, atroz que o cara foi, sabe? Basta dizer que ele era um assassino serial de
crianças. Né? Pra vocês terem uma ideia, no capítulo 4, chamado O Sexo e os Assassinos em Série, o autor elenca as perversões, né? Então ele fala, ó, perversões: sadismo, dominação, fetichismo, travestismo, vampirismo, canibalismo, necrofilia, pedofilia e gerontofilia. O último trecho desse capítulo, o pior pervertido do mundo, Albert Fish, porque ele tinha todas essas outras características acima. E é pesadíssimo, cara. E eu não fazia ideia, Drago, que o Frederick Werther estava tão linkado à história do Albert Fish, a ponto de aqui nesse livro ele ser citado só como psiquiatra mesmo, nada a ver com a coisa dos quadrinhos. E é falado nem aqui, mencionam, ó, né? É falado aqui, ó, enquanto estava na prisão, Fish foi submetido a exames intensivos por um destacado psiquiatra de Nova York, Dr. Frederick Werther, que concluiu: a vida de Fish tinha sido de uma perversidade sem paralelo. Mas na verdade o Frederick Werther era um psiquiatra forense consagrado. Aliás, o quadrinho começa com a chegada dele nos Estados Unidos, e o nosso quadrinho vai mostrando como ele próprio foi descobrindo os quadrinhos também. Tem os momentos em que ele vai chegando nas revistas em quadrinhos, quando ele vai nas bancas e tudo, e aí ele começa a fazer um elo na cabeça dele entre delinquência juvenil e quadrinhos. E isso Exato. é muito louco de ver, cara. A gente sempre associa e demoniza muito a figura do Werther, mas a gente esquece que ele, enquanto profissional, enquanto psiquiatra, ele realmente acreditava no que estava sendo dito. E a sociedade puritana norte-americana da época, pós-Segunda Guerra Mundial, ingressando na Guerra Fria e tudo isso, tentando conter o avanço comunista da União Soviética, diversas facetas acontecendo, eles procuravam problemas sociais em diversos meios. Procuravam no rock and roll, por exemplo. Então a sociedade puritana dizia que era música do diabo, procurava nos quadrinhos e em outras facetas também. Então esse elo que ele faz é muito legal, cara. Muito legal. E a escolha dos autores de colocar o William Moulton Marston como contraponto, embora não necessariamente os dois eles se degladiem na história, isso não acontece, mas acaba sendo um contraponto de referência, porque um é um puritano e o outro é um cara que tem duas mulheres, cara. É um polígamo, né? Exatamente. Que tinha uma vida secreta, que tinha gostos ali completamente distintos da sociedade na qual ele vivia, né? Porque a Amazônia é um ponto focal. O William Moulton Marston defendia muito a questão do feminismo. E onde ele enxergava que a Mulher Maravilha poderia ser um símbolo feminista, o Frederick Werther enxergava simplesmente uma masoquista maluca. É uma coisa muito louca isso, essas duas visões contrapostas. Cara, o gibi é muito legal, a estrutura do gibi é muito legal, porque como você falou, começa com o Frederick chegando a Nova York. O Frederick nasceu em Munique, na Alemanha, né? Ele se correspondeu com Freud, ele teve uma educação, assim, impressionante, cara. Ele chega em 1922 em Nova York para trabalhar no Hospital Bellevue, né? Justamente na ala psiquiatra, assim, para trabalhar com os loucos mesmo, né? Durante a história dele nos Estados Unidos, pensa, ele chega em 22, então ele passa pela década de 30, ele vive ali toda a Grande Depressão. Depois passa pela Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E aí, durante esse período todo, ele começa a desenvolver as teorias dele, né? A coisa do determinismo, a coisa de que o meio social influencia completamente na psique das pessoas, e ele começa a ficar encanado com algumas coisas e começa a ter contato com esses assassinos em série, com pessoas assim depravadas, e ele começa a fazer esses links. Ele pensa, nossa, olha lá, então eu tô vendo esses quadrinhos aqui na banca de jornal, todos violentíssimos, e a molecada lá do hospital onde eu trabalho, da clínica onde eu trabalho, tá comentando eles e estão, sei lá, estão virando delinquentes. Ele faz esses links, por fim ele começa a lançar livros sobre isso, linkando totalmente quadrinhos à delinquência juvenil. Ele lança 2 em especial, né? Que é o Dark Legend primeiro e na sequência o Sedução do Inocente, cara, que, pra quem não sabe, foi o combustível ali fundamental para o Senado começar a investigar e fazer todas aquelas comissões contra os quadrinhos mesmo. E é fundamental para desembocar no código de ética. Então tratar o Werther assim, pontualmente, durante esse período todo, é interessantíssimo. Entrecortando com a história do William Moulton Marston, aí a parada fica sensacional, bicho. Porque já seria legal se só tratasse o Werther, mas trabalhar o contraponto de um outro psiquiatra, com pontos de vistas completamente distintos ao do Werther, deixou a obra sensacional. Porque assim, é dito que eles nunca se conheceram pessoalmente, mas ambos sabiam do trabalho um do outro, até porque ambos tiveram muita fama, saíram muito na mídia e tal, frequentavam os mesmos meios, conheciam as mesmas pessoas, só que eles nunca conversaram, apertaram a mão ou discutiram ali pessoalmente. Mas essa é a grande sacada do gibi, né?
dois contrapontos num período histórico super importante, cara. E os dois estavam envolvidos em casos de tribunal, né? Um com o detector de mentiras, que o William Moulton Marston criou, e o outro como um psiquiatra que conversava antes e tentava entender a mente dos criminosos para decidir se eles eram insanos ou não, né? Então eles realmente frequentavam os mesmos lugares e tal, né? E aí, várias figuras tarimbadas dos quadrinhos, editores da época, da DC Comics, da EC Comics, vários caras vão aparecendo assim ao longo de todo esse processo. É muito legal você tomar contato com essas figuras também. É muito legal, cara. É um retrato de época muito apurado, muito divertido. Aí o roteiro é legal pra caramba. A arte do Thierry Olivier passa todo o espírito e meio que assim remete às coisas da EC Comics, aos quadrinhos antigos. Eu gosto muito da arte dele, eu acho perfeita. E aí tem a terceira personagem que a gente já falou, claro que tá no nome do título, é a Amazona, vai desembocar na criação da Mulher Maravilha. E tem um quarto personagem que não fica tão explícito assim, que eu acho maravilhoso e meio que é o coração ali da obra, que é a banca de jornal, cara. Acaba tendo um papel importante ali, porque através das publicações que estão sendo mostradas lá e do vendedor, reflete muito a época em que o gibi está se passando, e os clientes, os transeuntes e tal, surge como um reflexo da sociedade americana mesmo, cara. E essa coisa de ser um dos pontos focais da trama é muito legal, porque o Thierry fez um esboço assim do dono da banca de jornal, né? Aí o Jean-Marc viu e falou: nossa, isso é muito legal. E aí depois ele até diz nos extras, né? O vendedor acabou ganhando um papel importante ao longo da narrativa. O do homem da rua, sensível às mudanças da sociedade. Um pouco como o personagem de Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons. Verdade. Além disso, há ainda as prateleiras de sua banca. Bela ocasião para mostrar a evolução do mercado, representada em títulos e capas características. E para focar as reações, sejam as suas próprias, sejam a dos leitores. Isso é muito legal e é um dos grandes charmes dessa edição para mim. Verdade. O Ale menciona as outras personalidades dos meios dos quadrinhos que aparecem, né? Como, por exemplo, o Bill Gaines, o Leibovitz, o dono da DC. E é até legal mostrar que justamente o William Moulton Marston foi contratado para fazer alguma coisa para DC Comics, para prestar consultoria, justamente porque em seus artigos científicos ele falava do lado benéfico dos quadrinhos sobre a sociedade, como que os quadrinhos podiam ajudar na educação e na criação das crianças. Aí os caras da DC veem isso, veem que é um defensor dos quadrinhos e que é um psiquiatra, e o chamam para prestar consultoria lá pra DC, criar coisas novas, dar dicas do que a criançada poderia gostar, assuntos que poderiam ser abordados nas histórias para fazer subir as vendas. Realmente o extremo oposto do Verta, né? Pois como é. o Danielzinho mencionou, o Verta estava escrevendo livros falando como os quadrinhos causavam mal para a sociedade. Teria sido muito interessante se os dois tivessem tido na vida real a oportunidade de debaterem, né? Coisa que nunca aconteceu e os autores ficam nisso, né? Eles não criam nem momento fictício imaginando o embate dos dois, né? Mas poderia ter acontecido, hein, gente? Nossa, Bruninho, mas é muito louco você ver como em uma década, pouco mais de uma década, porque a Mulher Maravilha surge no início dos anos 40, nesse cenário otimista que você estava falando agora, mas uma década depois, cara, os quadrinhos são completamente demonizados. Você vê o processo, como você vai de uma ferramenta educacional para uma ferramenta que está destruindo a sociedade. A visão como muda em pouquíssimo total, tempo. né, mano? Essas mesmas pessoas envolvidas. Como acontece isso? Dá até medo disso se repetir, né, cara? De uma hora ou outra aí alguém vir com uma ideia louca de que isso é prejudicial para a sociedade e tentar censurar tudo de novo. Porque é inacreditável como acontece. Mas já que você falou isso, Bruninho, hoje em dia você tem essa relação não com quadrinhos, que não é mais uma mídia de massa como era nos anos 40 e 50, mas você tem essa discussão em cima de videogame, cara. E é perigoso, funciona também como uma denúncia de como, sei lá, um governo tacanho, como pessoas muito conservadoras no poder podem acabar com mídias, acabar com cenários, com cultura, assim, sabe? Porque foi isso que aconteceu com o Código de Ética, sabe? Pessoas super conservadoras, imprensa, ligas ali religiosas dos Estados Unidos. A Liga das Senhoras Católicas lá. A Liga das Senhoras Católicas é uma coisa muito poderosa. Quando a gente fala de catolicismo em Brasil, é uma coisa. Quando você está falando da Liga das Senhoras Católicas nos Estados Unidos, meu amigo, eles entram em subcomitês do Senado pra pegar e pegam firme, cara. Faziam até fogueira pra queimar quadrinho em praça pública. Pois cara. é. Mas sabe o que é louco, mano? É que o quadrinho, ele não demoniza essas pessoas. Ele não vilaniza elas. Ele não vilaniza o Frederick Verta. Não é essa, né? Ele tenta entender como que o Frederick Verta chegou nessa conclusão. Exato. Porque o cara não era um cara do mal. Ele era um psiquiatra dedicado e sabe, profissional mesmo naquilo que ele fazia. Como que ele chegou na conclusão de que os quadrinhos eram prejudiciais?
Aí, analisando a sociedade ao redor dele, e muito por causa também dessas conversas com essas mentes totalmente malucas, né, que ele conversava lá no hospital psiquiátrico que o Danielzinho mencionou, principalmente o Albert Fish, isso vai plantando ideias erradas na cabeça dele, cara. É legal ver esse processo. Ele entra numa ideia de estudo e vai nela até o fim e só começa a piorar, né? Ele começa a ficar paranoico com isso. O que era pra ser um estudo interessante, debatido e tal, vira um negócio horroroso, porque o entorno dele, os governantes ali, os senadores, eram todos conservadores, todos tacanhos mesmo, retrógrados, né? E isso infla e acaba matando uma cultura. Isso é muito louco, cara. Mas a coisa de não demonizar eu acho fundamental, cara, porque o quadrinho mostra que o Frederick não era, como eu falei, não é só esse antagonista que nós, fãs de quadrinhos, imaginamos. Mostra, cara, que ele fazia trabalho social, ele trabalhou numa clínica no Harlem, oferecendo acompanhamento psicológico para ex-combatentes negros. Ele ajudava muitas famílias pobres, assim, com um tratamento mesmo de qualidade, sabe? Então você vê que o cara, ele tentou fazer um monte de coisa. Ele é uma figura muito mais complexa do que a gente imagina quando a gente fala Sedução do Inocente, Comics Code, Frederick Werth é um cuzão, sabe? Não é tão simples assim, né? Ele achava que ele tava fazendo bem, cara. Sim. E ele realmente acreditava naquilo, que ele tava fazendo bem. Como que ele chegou a acreditar naquilo? É legal você ver esse processo, cara. E é muitíssimo interessante ver tudo isso que estava acontecendo nos Estados Unidos e como a indústria de quadrinhos responde, né? E aí você tem lá, em 38, o Superman. A Mulher Maravilha vem pouco tempo depois, né? Como a Ale comentou. Em 41 ela já surge. Porque os editores, eles pensam, a gente não pode ficar só num público juvenil masculino. A gente também precisa cativar as leitoras, as mulheres e tal. E a Mulher Maravilha entra com esses motivos, assim, mais educacionais, mais plural em termos de público, só que todas essas ideias editoriais de um público mais abrangente, a gente tá falando 38, 39, 40, acabam sendo solapadas em 54 com o código, né? Claro que a DC não se prejudicou em nada com o código de ética, mas a gente fala isso no programa especial lá, mas os artistas da época sofreram muito, né? Porque eles não tinham mais liberdade de expressão, basicamente, né? A DC não se deu tão mal assim, né, Danielzinho? Teve só uma baixa grande nas vendas aí, mas a HQ mostra muito bem, por exemplo, o que aconteceu com a EC Comics, né? Sim. Que não fazia quadrinhos de super-herói, fazia quadrinhos de crime, de terror, temas mais adultos, né? Essa se prejudicou pra caramba. Cara, e uma coisa sensacional da obra, que aí é só um mero detalhe, é que entre os capítulos, eles reproduzem capas da EC, do estilo clássico da EC Comics, só que com o Frederick e com o William na capa, sim. Mano. Eles tiram os personagens da EC e colocam esses dois psiquiatras lá no contexto da bacana, capa. É legal. Isso é muito maravilhoso, cara. É muito legal, mano. Então, até mesmo a divisão de capítulos é bastante interessante. E olha só quanta coisa legal nós ficamos discutindo aqui só por causa da leitura de uma HQ, de Frederick William Amazona. Realmente é uma HQ que suscita discussão. Ela é importante até mesmo pra gente lembrar que isso um dia aconteceu e tomar cuidado para que não aconteça novamente. É algo muito importante, sabe? Tão importante que vale a pena depois, como o Daniel prometeu, a gente vir aqui e fazer um programa só dedicado ao Comics Code Authority. Com certeza. Né? Ela é uma leitura muito rica, né? Com muita camada, cara. E assim, tem tudo isso, tem todos esses temas legais pra caramba, levanta esse monte de discussão, só que ela é um ótimo entretenimento também. Você lê de uma vez só. Você lê de uma vez só, não tem como parar, você vai rapidão até o final. Termina empolgado pra querer saber mais sobre o assunto. Dá vontade que tenha mais, né? Parte 2, parte 3 e tal, e continue desenvolvendo, assim, porque é muito legal. Dá vontade de você sair desse gibi e ir pra um livro que fale mais a fundo sobre o que tá sendo tratado ali. Isso que você falou é fundamental, cara, porque quando você lê, é uma HQ de 116 páginas, então ela vai passando pelos fatos. Mas assim, você vê determinada coisa acontecendo e fala, caramba, eu quero saber mais sobre isso. Quero saber mais. Um bom produto faz isso, cara, te leva a descobrir, te leva a pesquisar, te leva a ampliar o seu leque de conhecimento. E a HQ faz isso. E o bom é que ele deixa uma bibliografia no final também, né? Tudo que ele usou de pesquisa pro livro, inclusive o livro sobre o Albert Fish, esse serial killer doidão aí,
bem ou mal, Daniel, eu tô interessado em saber mais sobre esse cara aí. Você também, né? Você foi Nossa. até atrás do livro da Darkseid Bruno, aí e eu tal. estou de orelha em pé com as coisas que eu li nesse livro aqui, bicho. Assim, Caramba. é bizarro, cara. Vocês querem que eu leia um Bizarro. pouquinho das atrocidades que o Albert Fish Não, fazia? não. Deixa pra outro programa isso daí. Mas olha que efeito borboleta maluco, cara. Esse serial killer aí, de alguma forma, ele foi também... Catalisador, né? É um catalisador pro Comics Code Authority, mano. Isso. Porque foi nas conversas dele com o Frederick Verta que o Verta começou a ficar com a pulga atrás da orelha na possibilidade das crianças estarem sendo aliciadas pelas HQs e indo parar no mesmo caminho que levou esse Albert Fish. Porque ele fala que o serial killer não é um serial killer à toa, ele teve um passado conturbado por causa disso, né? Então, será que o que a molecada tá lendo hoje, as coisas que estão servindo de inspiração pra elas hoje, vai levar elas a ou caírem nas garras de um maluco como esse, ou se tornarem um maluco como esse? Ele vai ficando paranoico demais, cara. Olha que efeito borboleta maluco. Como um serial killer causou a censura de toda uma indústria artística, cara. É muito louco, muito mano. louco. É interessante essa coisa do efeito borboleta, né? Como um acontecimento, às vezes, pequeno, não relacionado, causa umas coisas dessas, né? Só pra encerrar o programa mesmo, porque a gente falou muito da qualidade mais humana do Frederick Verta e tal, e a habilidade da HQ não demonizá-lo. Porque ele parece assim, pelo que eu li, ele era muito bom no que ele fazia, cara. E tem um outro trecho aqui no livro que fala assim, ó. Enquanto isso, Fish se apegava ao Dr. Frederick Verta, psiquiatra sênior do Hospital Bellevue, que tinha sido contratado pela defesa para examinar o maníaco. Pela primeira vez, Fish se abriu a outro ser humano, revelando a incrível história de sua vida e de seus crimes. Uma história tão terrível que anos mais tarde, depois de uma longa carreira lidando com criminosos insanos, Verta continuaria a lembrar de Fish como o ser humano mais profundamente perturbado que já tinha encontrado. Então, esse serial killer completamente maluco, procurado pela justiça, capaz de crimes atrozes, ele só se abriu na presença do Verta. Então você vê que ele era um bom profissional, sabe? Só que isso deixou ele maluco mesmo e entrou nesse caminho transtornado da paranoia que levou ao código de ética. É muito louco pensar essas engrenagens, cara. Aqui mostra isso tudo pra gente muitíssimo bem e de uma maneira legal, gostosa de acompanhar. E da mesma forma que nós terminamos com vontade de saber mais, vocês, quando adquirirem o livro, vão terminar com vontade de saber mais também. Mas pra sorte de vocês têm a Editora Pocket aqui, que tem um canal de YouTube maravilhoso, que vai abordar esses assuntos e mais vídeos aqui depois. Então se inscreve, não deixa de tacar o like aí, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Porque o vídeo sobre Comics Code Authority vem aí, vai ser bem completinho e vai vir como um conteúdo complementar ao desse quadrinho aqui, tá certo, galera? Essa é a vantagem da gente ter um canal aqui com bastante abrangência também. Poder complementar o assunto dos livros aqui no canal. Porque o canal é feito pra gente falar o que gosta. E aí tá morrendo de vontade de falar disso depois que a gente leu o Frederick William Amazona. Não tem jeito. Vocês também vão ficar com vontade, então é aquela via de mão dupla que a gente já curte pra caramba e que funciona aqui há mais de 10 anos. Certo, galera? Boa. Certo, Alexandre? Certo, Danielzinho? Olha que delícia, bicho. E ainda tudo isso, Drago, culminando numa HQ linda, assim, bem feita pra caramba, no nosso padrão de qualidade, R$ 41,90. Eu vou lembrar esse preço Pelo aqui. amor de R$ Deus, 41,90. É preço de capa cartão meia boca aí de banca, bicho. É verdade, é verdade. Dá uma olhada na descrição pra saber as datas certinho, até quando vai esse desconto de 30% off. Uma hora ele vai cair pra 20%, depois pra 10%. É o desconto escalonado que a gente sempre pratica aqui. Tá tudo colocadinho certinho na descrição. Garante o seu, não deixa passar não, beleza? Um baita de um trabalho, um baita do lançamento, um petardo! Aê! Valeu, galera, até mais. Nos vemos no próximo vídeo. Toda quarta, sexta e domingo estamos aqui. Tchau. Falou!